Amigos gremistas, o técnico Renato do Grêmio já deixou claro que vai preservar jogadores visando o Grenal do próximo final de semana. Está correta a atitude do nosso treinador? Eu já vou falar sobre esse assunto. Antes, eu quero pedir encarecidamente, se você ainda não está inscrito em nosso canal aqui no YouTube, para você se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like, recomendar este espaço para os seus amigos gremistas, porque precisamos crescer e só nós vamos crescer com a união de todos os gremistas. Gente, que o técnico Renato é estrategista, ninguém duvida disso. E nós já tivemos N oportunidades de acompanhar as estratégias do técnico Renato. Muitas deram certo, muitas deram errado. Vamos dizer que a maioria deu certo, uma que outra deu errado. Pois o técnico Renato deixou a entender, independente do resultado deste final de semana contra o Botafogo, que no meio da semana, onde o Grêmio joga no Ceará contra o Fortaleza, o Grêmio vai poupar os titulares visando o Grenal do sábado que vem em Curitiba, no Couto Pereira. Bom, o Renato tem a sua máxima de que Grenal arruma e desarruma a casa. Por que o técnico Renato pensa assim? O técnico Renato sabe que o Inter tem um elenco bom, que o Internacional nos últimos Grenais literalmente atropelou o Grêmio e o Grêmio precisa dar uma resposta, o time do Renato precisa dar uma resposta para nós torcedores. Qual resposta esperamos? É claro, uma vitória e o início de uma recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, nós temos esse jogo com o Botafogo, jogo difícil. Não sei se até que ponto dá para se dizer que o Botafogo é favorito. Meio da semana que vem contra o Fortaleza, se o Grêmio jogar com as reservas, até acho que o Fortaleza também passa a ser favorito. E aí nós temos o Grenal e o Grêmio terminaria esta série de partidas consideradas mais difíceis. E o técnico Renato pensa realmente, ele sabe que tem um elenco um tanto curto, não pode perder jogador por suspensão ou por lesão no meio de semana, sendo que também está sujeito a perder jogador por lesão nesse jogo contra o Botafogo, onde o Grêmio vai com os titulares. Gente, dizer que a estratégia do Renato está errada, eu acho que não se pode dizer que a estratégia está errada. E que a estratégia está certa, também não dá para se dizer totalmente que ela está correta. Agora, a maneira como o Grêmio pensa, passados esses jogos difíceis, Flamengo, Botafogo e Fortaleza e o Grenal, eu acho que o Grêmio já imagina uma recuperação e um ressurgimento dentro do Campeonato Brasileiro. Mas antes de qualquer coisa, o Grêmio tem que ir para as partidas que tem com muita vontade, com muita garra, com muita determinação. Porque quando você tem um elenco curto, como o Grêmio tem um elenco curto, principalmente com os problemas de suspensões e lesões, o Grêmio tem que jogar sempre com a corda esticada. E se você perguntar a um gremista o que você prefere, ganhar do Fortaleza ou ganhar do Internacional? É evidentemente que, assim como eu, muitos dos gremistas vai dizer o seguinte: não, eu quero ganhar do Internacional. O Grêmio vai especular um empate contra o Botafogo, um empate contra o Fortaleza, ou mesmo buscar especular uma vitória nesses dois jogos antes do Grenal? Muito provavelmente o técnico Renato pense isso. Pense realmente isso. Agora, antes de pensar realmente em poupar jogadores visando o Grenal, eu acho que o técnico Renato ele tem que ouvir um pouquinho a opinião do torcedor, um pouquinho da realidade gremista.
qual seja o rodízio de goleiros. Eu acho tremendamente desnecessário esse tipo de situação que o Renato adota no Grêmio. O rodízio de jogadores, de goleiros, e não são 2 goleiros, são 3 goleiros. Marquezinho jogou a Libertadores, o outro menino que veio do Cruzeiro jogou contra o Flamengo e se imagina que o Kaique jogue contra a equipe do Botafogo nesse domingo. E aí? Sendo que dos 3, na minha opinião, pelo crescimento que ele está tendo, o Marquezinho deve ser o titular da camisa 1. E eu acho algo muito desnecessário e principalmente perigoso do técnico Renato promover rodízios com o goleiro tricolor. E como eu falei, não é um rodízio de um contra outro, é 1 contra 2. São 3 goleiros com 3 rodízios, muito perigoso. E o maior problema que o técnico Renato precisa também resolver é na frente, JP Galvão, por mais que queira, não consegue e não adianta. O Grêmio tem jogado realmente, concordo com quase a totalidade dos gremistas, o Grêmio tem jogado com 1 a menos. JP Galvão não conseguiu jogar no Grêmio e não vai conseguir nesses 15 dias que faltam para terminar o seu contrato, sabendo que não vai permanecer no Grêmio. A menos que a diretoria cometa mais um dos tantos equívocos que vem cometendo em renovar o contrato com esse jogador, pagando, ao que surgiu essa semana, um salário superior a R$1 milhão por mês. É impressionante o tipo de negócio que a diretoria do Grêmio fez na segunda janela, na janela do meio do ano passado, que foi o maior desastre do Grêmio em termos de contratação. Então, JP Galvão, eu acho que não merece iniciar uma partida. Acho que o Renato é muito bem pago e precisa encontrar uma solução, assim como os próprios meninos. Gustavo Nunes, Natan Fernandes, precisam de entrar nesse time. Galdino teve uma que outra partida boa, mas é aquilo. Todo mundo sabe das limitações do Galdino. Não foi bem contra o Flamengo, pode ir bem contra o Botafogo, pode ir bem contra o Fortaleza, pode ir bem no Grenal, não se sabe. Um jogador limitado, gente, você não pode esperar muita coisa. O Galdino é um jogador limitado, o JP Galvão é um jogador limitado, então são esses problemas que o Renato precisa resolver antes mesmo de pensar em poupar os jogadores para o Grenal do próximo final de semana. Gente, se você gostou desse nosso comentário, não saia daqui sem se inscrever no nosso canal. Se inscreva, ative as notificações e deixe também o seu like e recomende para os seus amigos gremistas. Estamos conversados? Tchau para vocês.